A esperança da ressurreição enche o nosso coração, mas a fé na ressurreição está na contramão. A maior parte da humanidade não entende onde está a lição. Quer saber mais? Acompanhe hoje aqui a nossa reflexão, nossa mensagem na IBNU. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o sininho, divulgue, compartilhe para os seus amigos e seja mais um parceiro e amigo da IBNU, Comunidade Saudável para um Mundo Melhor. Chegou o momento de refletirmos na Palavra de Deus e hoje, nesta data tão especial, quando toda a comunidade da fé, toda a cristandade, de fato está celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa data é realmente especial, muito significativa e vamos refletir um pouco mais sobre isso. E, na verdade, hoje nós vamos falar sobre fé na ressurreição é estar na contramão. Pouca gente imagina que a ressurreição é algo tão peculiar e diferenciado na tradição monoteísta, na tradição cristã, e que, na verdade, essa ideia está muito ausente da maior parte das confissões religiosas e tipos de pensamento a respeito da esperança futura. Então vamos hoje prestar atenção naquilo que a Bíblia nos diz e vamos começar refletindo sobre o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. A Bíblia nos diz o seguinte em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A ideia que a Bíblia nos apresenta sobre a ressurreição, ela tem um significado muito mais amplo e mais profundo e valioso do que a gente pode imaginar. É interessante quando a gente analisa as principais ideias e perspectivas religiosas da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, a gente pode ver religiões animistas e tradicionais, de pano de fundo politeísta, você pode
vê religiões como o hinduísmo, ou mesmo o shintoísmo, o budismo, que floresceram especialmente na Ásia, e você pode ver os principais grupos religiosos com as suas perspectivas. A gente vai quase sempre notar uma ideia que é diferente do que nós temos na Bíblia, de que o espírito é superior à matéria. Esse tipo de pensamento, que é diferente do enfoque bíblico, que começa com essa perspectiva que vem na tradição judaica, floresce na fé cristã e depois é herdado também pela tradição islâmica, coloca um valor fundamental, essencial, naquilo que tem a ver com a ressurreição dos mortos. Então, quando nós falamos aqui da ressurreição, e particularmente da ressurreição de Jesus, nós estamos falando de uma visão de realidade, de uma maneira de entender a espiritualidade e a vida que é fundamentalmente diferente das outras tradições. E o que está por trás disso? Por que isso é tão importante e que valor tem a dita ressurreição, né, de um rabino especial em Jerusalém para a minha vida, para nós, no contexto de hoje? O que a gente pode dizer a respeito disso? Olhando para o que a Bíblia nos apresenta, ela vai deixar muito claro que a ressurreição é algo forte demais, fundamental. Não é que a ressurreição ela é uma crença da fé cristã, não é que ela é um tema da Bíblia, não é que ela é um elemento assim que tem o seu valor, não. Ela é a coluna central e fundamental de tudo. É curioso, por exemplo, né, que a cristandade faz uma coisa assim que a gente reflete para tentar entender. Parece que para a maioria das pessoas é mais importante, por exemplo, lembrar a morte de Jesus, né? A dita Sexta-feira Santa, onde as pessoas ficam todas assim muito entristecidas e tratam Jesus como especialmente um injustiçado, machucado, e no Natal, né? Lembrando da sua encarnação, do seu nascimento, e a ressurreição, o domingo de Páscoa, parece assim ficar em terceiro lugar. Na Bíblia, no Novo Testamento, fica claro que a ressurreição ela é essencial, ela é vital e ela vai ter aí um papel predominante em tudo. Olhando para essa realidade, o que a gente vai descobrir pensando sobre a ressurreição? Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eles estavam discutindo sobre a questão do que ia acontecer com eles, do que tinha acontecido com quem já tinha morrido e aguardava a vinda de Jesus e como é que era a situação da vida pós-morte. E ele vai dizer, ó, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ou seja, ela não vale nada e vocês ainda estão nos seus pecados. Então veja que sem a ressurreição de Jesus, não tem nenhum sentido toda a realidade da fé cristã, não tem nenhum sentido o que a gente faz em nome de Jesus. Ela é vital, ela é essencial, ela é fundamental. E o que isso significa? Nós vamos observar que, para as pessoas não se confundirem, porque tem gente que acha que é mais ou menos a mesma coisa, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos futura não tem nada a ver diretamente com a vida após a morte. Então não quer dizer que ressurreição é uma linguagem figurada para falar do que acontece com a gente depois que a gente morre, o nosso espírito vai estar na realidade ali diante de Deus, numa espécie de paraíso ou de céu, e que isso é uma maneira de falar sobre essa vida futura e a palavra ressurreição está incluída aí. Não, não. Ressurreição tem a ver com a vitória completa de Deus sobre a realidade do mal, do pecado, dos desdobramentos, e que vai atingir todo mundo criado e
as pessoas no futuro vão voltar à sua condição material completo, corpo e espírito juntos, para a realidade futura diante de Deus. Então, ainda que, claro, quando alguém morre, ele vai para a presença de Deus ou vai continuar a situação de distanciamento de Deus, mas isso não é a mesma coisa que ressurreição. O segundo elemento importante para a gente entender aqui é que ressurreição não é uma outra maneira de dizer reencarnação. A ideia da reencarnação, interessante, muito presente no mundo politeísta, no mundo panteísta, em religiões distantes assim da convicção cristã, ela tem um ponto de partida diferente da Bíblia. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é que o nosso corpo, que o mundo material é uma realidade inferior. E que o corpo que a gente tem, ele não serve como marca de identidade do que nós somos, é uma espécie de roupa do espírito. E a ideia é que a pessoa então vai numa espécie de ciclo, né, de vai e volta, vem e retorna, em tese, né, numa espécie de direção evolutiva para uma realidade superior que é cada vez menos material na direção de uma realidade espiritual supostamente superior. Em nenhum momento na Bíblia, nas palavras de Jesus, no contexto do Evangelho, você vê essa ideia. A reencarnação é um outro conceito, é um outro elemento, não é uma maneira figurada de dizer ressurreição. Por isso que a gente vai ver, né? Eu já vi pessoas com convicções reencarnacionistas, por exemplo, na hora de ler o Evangelho, entrar em dificuldade, por exemplo, com Lucas capítulo 24, onde Jesus vai mostrar elementos muito objetivos e concretos ligados à sua ressurreição. Pensando sobre isso, o que a gente pode falar a respeito da ressurreição propriamente dita a partir do que a gente vê na própria Bíblia, nas Escrituras, o que está por trás disso? Olhando para o relato da Bíblia, a gente vê que estamos numa situação bem complicada no mundo, que é criado por Deus, que tem um projeto original que envolve essa perfeição divina, e esse mundo escapa dos trilhos por meio da presença do mal e, consequentemente, o sofrimento que está marcando toda a realidade. E quando a Bíblia fala desse agir de Deus na história da criação, a Bíblia não faz essa separação que muita gente tem na cabeça de que o legal é virar fumacinha, o legal é estar numa realidade espiritual assim meio esotérica. Não, a Bíblia diz que a criação de Deus ela é espetacular, ela celebra. A Bíblia fala dos animais, ela fala das florestas, ela fala sobre os mares, ela celebra esse mundo como algo extraordinário, com a famosa frase que surge na criação em hebraico, Vayar Elohim Kitov. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bonito. Então, a criação nos convida assim, para uma espécie de celebração poética da sabedoria, do poder, da grandiosidade e da arte divina em tudo que ele fez. E nós fomos feitos à imagem de Deus e sendo assim dotados dessa capacidade de apreciação da beleza, da simetria, da diversidade de tudo que existe aí. Porque pensa bem, não é uma loucura a gente imaginar que todo esse universo, com toda essa diversidade macrocósmica, microcósmica, tudo isso é apenas uma sombra inútil que depois desaparece e todo mundo vira anjinho flutuando em cima de nuvens que não têm consistência. É muito estranha essa ideia. Então, nesse mundo maravilhoso, nesse admirável mundo criado de Deus, a gente vê que alguma coisa está fora do lugar. Até a famosa banda Legião Urbana sabia disso, eles diziam, nos deram um espelho, vivemos num mundo doente, quem me dera ao menos uma vez entender tudo o que existe, acreditar que o mundo é perfeito, que as pessoas são felizes. Então, quer dizer, isso é tão assim sensível
que os poetas, os sábios, os pensadores, os místicos na história humana sempre perceberam alguma coisa fora do lugar e estão em busca por meio de uma sede, né? E a Bíblia relata isso, o senso de realidade bíblica de que as coisas estão fora do lugar é muito nítido, né? Ela mostra como o ser humano perdeu essa conexão, né? Aquilo que a gente ouve falar e chama de pecado original, mostra essa relação de ruptura. A gente vê como isso se desdobra nas relações sociais, vê como isso se desdobra na destruição da terra, né? Os problemas que a gente tem de natureza espiritual, psicológico, social, ecológico, tudo é um desdobramento dessa assim, disfunção, né, desse som complicado, dessa perda de sintonia, a música ficou dissonante. Então, nesse cenário, a Bíblia diz, olha, Deus está trabalhando nos bastidores, construindo um grande projeto de redenção nesse processo. E por quê? O mundo de Deus, o universo de Deus é extraordinário. Aí é que é coisa interessante, ó, é de arrepiar o negócio. Essa redenção atinge toda a realidade da criação. Então a proposta da Bíblia não é assim que a gente tem na fé um negócio gostoso que mexe com a nossa emoção, uma espécie de consolo psicológico apenas, ou apenas uma maneira legal de viver com o vizinho e os amigos. A coisa é muito mais profunda. E aí é que entra essa realidade de restauração, de recuperação, de salvação e libertação plena que atinge todo o cosmo e o universo e faz aquilo que é mais espetacular, o que a Bíblia nos apresenta como a grande vitória sobre a morte. Por essa razão, a gente vai ver que todo o raciocínio bíblico vai construindo o caminho dizendo assim, olha, Deus, sabendo, né, e sofrendo inclusive com toda essa caminhada complicada da humanidade e do mundo, né, onde a rebelião contra Deus se manifestou, essa relação de ruptura e distanciamento, Deus inicia um projeto curioso, assim, nos bastidores mesmo, no coração de um indivíduo, né? E ele mexe num sujeito que morava lá na Mesopotâmia e começa a falar com ele, com o nosso querido amigo Abraão, e aí ele vai construindo uma caminhada, ele vai formar uma nação que não tem importância, relevância nenhuma, um grupo de criador de ovelha e cabra lá que conhece alguns caminhos lá pelo deserto e vai trabalhar na história dessa nação para resgatá-los do Egito, para nos ensinar o que significa interesse divino, que é muito diferente do mundo antigo, com a ideia de fazer parceria com os seres humanos, com a ideia de trazer para eles o que significa salvação e libertação, e isso vai como que crescendo na Bíblia, como que florescendo. É uma espécie assim de teologia da primavera, você vai vendo as flores abrindo cada vez mais, e isso é tão bonito que quando esse povo, né, esse povo parece comigo, só dá mancada, olha que coisa, né, com tudo que Deus fez, eles acabaram fazendo um monte de coisa num distanciamento indevido de Deus, recebem juízo em função disso e Deus diz, ó, eu não desisti do projeto. E esse projeto, que é chamado um projeto de redenção e de salvação, vai caminhando e aí vai surgindo, né, vai assim, saindo do desenho assim para ficar pronto e cada vez mais colorido e vivo, aquilo que a Bíblia vai trazer para nós com essa ideia de futura salvação. E essa futura salvação vai desembocar na figura daquele que seria o Messias. E que história é essa de Messias? Messias significa rei escolhido, rei ungido. Por causa do desgoverno do mundo e da realidade, a pergunta é quando é que esse governo volta para as mãos de Deus? Quando é que esse amor divino, esse altruísmo esplêndido e essa alteridade divina abraça o mundo de volta? E quando é que o poder de Deus, esse poder do Espírito Divino que faz a criação,
trabalha na direção de trazer essa redenção de maneira completa, e isso vai desembocar, assim, é como um monte de rios assim que chega na mesma foz, né? É uma espécie de teologia do delta do Nilo, assim, a gente chega no final, num ponto ali último, né? E isso se desemboca, né, com toda a sua diversidade na bendita figura de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a ideia tão importante, a realidade tão nítida de que nós sabemos que o problema do pecado, o problema que envolve a morte, o problema do sofrimento, a vitória cabal da salvação na sua plenitude, ela precisa de algo que são mais do que palavras. Ela vai mais adiante, ela tem a ver com uma realidade concreta. E por isso todos os caminhos bíblicos desembocam, e o ponto mais significativo e valioso disso é: Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou de verdade. A sua ressurreição não foi algo que se explica pela situação psicológica dos discípulos, ou não é uma coisa, vamos dizer, um conceito poético bonito que a gente coloca no coração e constrói aí uma bela poesia em homenagem a essa ideia tão especial. Aquilo não é simplesmente uma aparição fantasmagórica, é verdade no tempo e no espaço, em Jerusalém, na Páscoa, essa Páscoa que nós estamos nos lembrando hoje, num domingo pela manhã, quando chega no nascer do sol ali, a vitória de Deus trazendo salvação, perdão para os meus pecados, para os seus pecados, a manifestação do poder de Deus fazendo esse paralelo onde a criação agora é envolvida nesse novo movimento poderoso do amor e poder de Deus, dando início à nova criação em Cristo e inaugurando essa era messiânica que terá o seu desfecho final na ressurreição dos mortos, no desfecho da nossa história, na vitória absoluta do poder de Deus. Portanto, é uma proposta de segurança da parte de Deus, é uma proposta de celebração e uma proposta de esperança completa. Um dia eu vou morrer, um dia o meu corpo não responderá mais aos estímulos aqui, mas a minha ressurreição está garantida, porque aquele que é a primícia, o primeiro fruto, que aliás ressuscita no domingo, que é exatamente o início da festa das primícias, nos garante isso. E olhando então tudo isso, aí que a gente deve dar uma olhada nos detalhes de Lucas capítulo 24. Esse texto ele é paralelo do que nós vemos lá em João capítulo 20, né? Mais adiante, João capítulo 20, do verso 19 em diante, você tem lá Jesus aparecendo aos discípulos, né? Quando eles estão, inclusive, de portas fechadas, e o texto, na sequência, traz o relato peculiar de Tomé, que não acredita que a ressurreição foi exatamente aquilo que estavam dizendo. E então, o que acontece? Os discípulos estão lá, depois que Jesus encontra os discípulos no caminho, outros discípulos no caminho de Emaús, Jesus se apresenta e faz o cumprimento judaico comum, que a gente escuta até hoje, Shalom Aleichem, né? Paz seja com vocês. E olha que coisa interessante, eles ficam assustados e com medo. E olha que aspecto significativo. Pensavam que era um espírito. Jesus, então, vai exatamente dirimir essa dúvida deles e pergunta, né? Eu acho interessante isso, a maneira respeitosa, a maneira diferente, inclusive diferente da boa parte dos discursos religiosos, em que Deus permite a nossa caminhada com Ele, com perguntas sinceras, com a exposição dos nossos sentimentos e com uma proposta pedagógica de acontecimento. Uma coisa que me preocupa muito nos dias de hoje, até quando a gente proclama a verdade da fé, é quando essa verdade vem desacompanhada de amor
e de percepção da realidade do próximo, né? Então é muito comum gente dizendo verdades importantes de maneira truculenta. E pessoas muito amorosas dizendo coisas que não significam nada. Então a gente precisa, né, de uma atenção. Então, quer dizer, Jesus vai provar a sua ressurreição. Jesus já andou com esse pessoal faz tempo, os caras ainda não entenderam nada. Jesus podia chegar e falar, puxa, vocês são da pesada, né? Que raio de discípulo é esse que eu fui arrumar? Vou trocar tudo. Mas ele não faz isso. Ainda por isso que eu estou aqui, né? E aí é muito interessante a gente ver que Jesus, então, o texto faz questão de dizer que os discípulos tiveram dificuldade, ficaram assustados, com medo, e acharam que era um espírito. O pessoal, né, tem aquela coisa, né, a assombração está aparecendo aqui. E aí Jesus, em vez de mandar um raio, em vez de fazer, ele conversa com eles. Ele troca uma ideia numa boa. E ele fala, olha que legal, fala sobre os sentimentos dele. Então você tem dúvidas, você tem questões que mexem o seu coração, preste atenção, se Deus existe, se Ele é bom e poderoso, Ele que é o Criador do universo, que fez todo esse caminho de redenção, de salvação e nos promete vida eterna e ressurreição, você acha que Deus não vai ter nenhuma sensibilidade à sua sinceridade intranquila e insegura do seu coração? Fique de boa, apresente Ele diante de Deus. E é interessante porque Jesus diz, por que vocês estão perturbados? Porque se levantam dúvidas no coração de vocês. E aí Jesus diz, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. É muito valioso isso, porque aqui fica claro que Jesus comprova que a sua ressurreição, que é tão fundamental, e aí a gente começa a entender o que de fato explica a realidade da igreja primitiva, Jesus ressuscita de fato e permite que eles sejam aí, tirem todas as suas dúvidas, inclusive tocando nele, como acontece também com Tomé de maneira ainda mais intensa. E aí a gente entende, porque se você prestar atenção no cristianismo primitivo, você pega as ideias, na verdade surgiram vários messias nas histórias judaicas. E esse pessoal mobilizou muita gente. Esse pessoal disse um monte de coisa, só que assim, eles morreram, acabou. Na verdade, eu podia aqui dar o nome de vários messias, você nunca nem ouviu falar deles. Porque eles perdem a sua relevância imediatamente. Aliás, a maior parte dos indivíduos, eles desaparecem, ficam as suas ideias ou seus feitos. Você sabe pouca coisa sobre a vida pessoal dos principais protagonistas da história. Com Jesus é tudo diferente. E é muito significativo porque você entende como e por que a igreja primitiva, que eram, vamos assim dizer, começa com um bando de pescadores assustados, que não tem importância e valor nem no seu próprio, na sua própria terra, na sua própria cultura, que jamais seriam ouvidos e que ninguém daria atenção nem em Jerusalém, quanto mais em outros lugares do mundo. Esse pessoal que teve medo quando Jesus foi preso, quando Jesus é preso lá na quinta-feira à noite, né, e acaba passando aquela madrugada terrível antes da crucificação, os discípulos estão longe, o Pedro negou. Quer dizer, não tem como a gente esperar nada dessa rapaziada. E de repente, esse pessoal chega no livro de Atos, cujo entre os diversos temas, a ressurreição é uma referência fundamental. Esse pessoal tem uma coragem enorme. Tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus, com o ensino de Jesus, pega fogo. E não dá para a gente entender como e por que isso acontece, se não foi porque eles tocaram, eles viram que era verdade, eles comprovaram. Isso virou a cabeça, o coração, a mente deles, e eles foram com tudo porque eles sabiam que tinha acontecido algo extraordinário. E eu acho tão valioso isso porque eu fico pensando como o Criador do universo mostraria, comprovaria a sua vitória absoluta sobre o mal, sobre a rebelião, o sofrimento, qual seria a nota final da esperança divina,
E é interessante porque a gente gosta de pompa, vamos falar a verdade, né? São todos filhos do Oscar, né? Todo mundo gosta do Grammy, todo mundo gosta daquela coisa onde as luzes brilham. A sensibilidade bíblica é um negócio assim de tirar o fôlego da gente. Porque Deus vai mostrar isso de uma maneira em que Ele se aproxima de nós, tomando a forma de ser humano. Ele vai estar num lugar completamente desprezível, vai construir essa história de redenção com esses pescadores embrutecidos do mar da Galileia. E quando chega esse momento assim de celebração final, você vê Maria Madalena, você vê que, aliás, dispensa qualquer palavra positiva em favor dela, que não existia. Você vê as mulheres e vê esses caras cheirando peixe. E agora, e tendo um encontro com Jesus. Eu, como tenho a cabeça totalmente fora do lugar, se eu tivesse que pensar qual seria o desfecho dessa história, então Jesus apareceu em frente ao templo de Jerusalém, mandou chamar todos os mestres e grandes conhecedores da religião, e então surgiu uma luz poderosa, e Jesus então abriu os braços e diz: olha aqui, seus incrédulos. Isso que eu imaginaria, mas não. O poder da ressurreição se manifesta de uma maneira peculiar dentro desse ambiente da simplicidade do relacionamento próximo, de tal maneira que eles podem ver, eles podem tocar, eles podem ter essa confirmação. E ele mostra as mãos e os pés. E é tão impressionante porque, se é verdade que um dia eu volto ao corpo, que eu vou ter a ressurreição num corpo glorificado, que não tem mais as limitações, as coisas que a gente tem hoje, não sofre mais dessa maneira. Isso significa que a eternidade será uma eternidade também material. Que a Bíblia fala de novos céus e nova terra. E aquilo que envolve todo o meu crescimento completo, se a gente pode dizer alma, corpo e espírito, isso dura e permanece para a eternidade. Por isso é tão importante o que você constrói aqui, porque você leva para a vida eterna. Por isso é tão importante não só aceitar a Jesus, mas caminhar e crescer com Jesus na vida, porque a gente vai caminhar para essa vida pós-morte e depois para a ressurreição e para a vida eterna, que tem a ver com uma restauração do universo. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a vitória final do bem sobre o mal, que tem a ver com essa grande e gloriosa vitória sobre a morte de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a coisa para mim que é mais assim profunda e tocante é que o Deus encarnado, presente entre nós, na eternidade ao nosso lado, tem as mãos e os pés perfurados com a sua marca permanente na história, para lembrar da minha redenção, do meu perdão e da salvação que alcança você e atinge o seu coração nesse dia. E aí a coisa assim, ela se enche de força, de poesia, de beleza, porque eles ainda sem acreditar direito, e não sabe nem por que acredita, é igual eu e você, né? A gente às vezes, como se diz, o que você pode dizer? De repente parece que eu não sei. Pois é, eles estavam cheios de alegria e de espanto, né? Coisas que andam junto o tempo todo, com certeza. Ou seja, você está naquele redemoinho de ser surpreendido pela força da fé. E aí Jesus faz a pergunta que a gente vê e eu nunca esperaria um negócio desse. Vocês têm algo aqui para comer? Que coisa! Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A coisa é tão profunda, porque se o pessoal acha, não, eu estou vendo aqui uma espécie de espírito materializado diferente, bom, isso é uma coisa, agora comer junto aí o negócio é diferente. Não só é uma comprovação definitiva dessa ressurreição nesse corpo glorificado, mas para mim é espetacular porque nada é mais gostoso do que comer com quem você ama, com quem você quer estar junto. Aliás, a grande celebração de Jesus, né, que a gente falou tanto sobre isso há poucos dias aqui, a gente lembra na própria sexta-feira, né, é exatamente a
Páscoa, a ceia, né? Quando a gente come junto. Comer é muito especial. Ah, dessa vez você concordou. Pois é, mas não é por causa disso. É porque o comer é a declaração da nossa fragilidade. O comer é assim, é a derrubada de toda a pretensão que a gente tem de achar que a gente é diferente ou melhor que qualquer outra pessoa. Por mais rico e poderoso, inteligente que se ache o indivíduo, na hora que ele senta na mesa, ele é igual a qualquer pessoa. Ficou sem comer, morre. Então essa declaração de fragilidade, ela ganha um contorno de beleza especial quando a gente faz isso junto. E Jesus, na ressurreição, vai comer com os discípulos. Aliás, a maneira de lembrar dele disso é comendo junto. E ele diz que a gente vai comer de novo lá em cima. Então imagina, sem corpo, esse negócio de comer não vai funcionar, não é não? Então, é especial isso, ele come e aí ele diz, olha, pessoal, foi isso que eu falei para vocês, que era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os judeus dividiam o que a gente chama de Velho Testamento em 3 partes. Lei, profetas e escritos, Torá, Neviim e Ketuvim. Aqui é uma clareza de que nesse momento do Evangelho de Lucas, que é escrito aí por volta do ano 61, que já está claro que o Velho Testamento todo está presente aqui, porque os Salmos era o livro que abria os escritos, que era a terceira parte da Bíblia hebraica. Então, o que Jesus está dizendo, olha, o que vocês estão vendo aqui, diretamente agora, tem a ver com o que Deus revelou na sua palavra. Ou seja, o mundo do agir divino, dessa ação especial de Deus, ele se encontra com o mundo das palavras. Né? Em hebraico, davar é palavra e davar também é coisa. O mundo da realidade objetiva entra em sintonia com esse mundo dos escritos sagrados. Isso é significativo, sabe por quê? Porque a dor da morte, a dor da rebelião, a dor do sofrimento, ela tem sido combatida na humanidade. Ela tem sido trabalhada, e a maneira principal com que o ser humano consegue lidar com isso, adivinha como é? É sonhar pela literatura. Por isso que a gente gosta tanto. Nossa, essa poesia me tocou. Esses dias eu vi umas coisas escritas pela Clarice Lispector. Eu vi certos filmes assim tratando do sentido da vida, mesmo aqueles dolorosos. Você pega obras de gente aí como Ernest Hemingway, né? Ou pensa até em coisas do cinema aí com Frederico Fellini, com Ingmar Bergman, ou com todo mundo sabe da dor, sabe da morte. E o ser humano tenta, de alguma maneira, superar, caminhar. Né? Por que tanta gente enlouquece procurando drogas? Ou uma sexualidade desenfreada, ou algum tipo de... Porque a gente, como a música popular de rock diz, a gente quer prazer para aliviar a dor. E a literatura, a composição escrita, ela suspira pelo alívio. No pensamento bíblico, na história da ressurreição, a gente vê os dois chegarem juntos assim, dizendo, olha, as palavras que alimentam a nossa fé e o nosso coração e que nos fazem sonhar na direção promissora e nos carregam de esperança e de superação, elas encontram não só esse alimento que vem do discurso, mas elas encontram aquilo que é feito na história. Por isso Jesus diz, olha, vocês estão vendo? Vocês me viram comer? Vocês tocaram aqui? Vocês estão vendo que é verdade? Então, Deus já escreveu isso nas belas linhas da história. E por que a ressurreição não encontra o poder das palavras construtivas no nosso coração? Porque a gente precisa da ação do Espírito para conectar essa história na nossa vida. Então é tão bonito. Olha o detalhe do texto. Então lhes abriu o entendimento.
para que pudessem compreender as Escrituras. Você vê que coisa impressionante? Quer dizer, está tudo na nossa cara, está tudo na frente da gente. A palavra de Deus está aqui, está do nosso lado, está na nossa casa. A história da ressurreição, ela volta a cada ano. E a gente precisa hoje de joelhos pedir: Deus, toca na minha vida, abre o meu entendimento. Às vezes eu fico triste, eu tenho vontade de entrar na cabeça de algumas pessoas e dar um jeito de fazer que o coração dela sinta e a cabeça entenda certas coisas fundamentais, porque parece que está tudo bloqueado. E lhes disse: olha, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Eles conheciam o Salmo 16, do verso 9 ao 11, eles conheciam Isaías 53, do servo sofredor, eles tinham textos que apontavam para isso, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, a história bíblica, de fato, ela é cósmica para todos os povos, e vocês são testemunhas dessas coisas. Esse encontro da Escritura com o fato está diante de vocês, e eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E assim ele vai com eles ali pertinho de Jerusalém, na parte oriental, em Betânia, ergue as mãos, abençoa, e quando ainda estava abençoando, ele é levado aos céus. Eles voltam para Jerusalém, depois de adorá-lo, com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A coisa culmina aqui para dizer para a gente: é verdade, não só que ele morreu, não só que ele ressuscitou, não só que tudo isso estava nas Escrituras, não só como ele comprovou na sua ascensão. E me chama a atenção o que fica no final. Ficam duas coisas, olha, sabe esse poder que acompanha tudo isso? O poder de Deus na criação, o poder de Deus na construção da história da redenção, o poder, o Espírito de Cristo, que o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos. Esse Espírito é que vai acompanhar a comunidade da fé. E aí é o seguinte, a coisa é tão extraordinária que ela provoca na gente duas coisas. Um é esse, o texto diz, adorando, né? É essa coisa, essa tola e frágil e impulsiva vontade de agradar Deus por tudo que ele fez. Isso chama-se adoração. Adoração é aquela atitude boba e infantil de alguém que ganhou um presente gigantesco e não sabe como agradecer. É igual criança, né, que fica fazendo assim na hora de ir dar um abraço em quem lhe deu. É um negócio que envolve essa gratidão profunda. E a outra coisa é o caminho da missão. A coisa mais extraordinária é que esse encontro especial dessas palavras bonitas que nos chamam à esperança, com a história que comprova a esperança, cai na minha mão, na sua mão, para a gente contar para todo mundo, proclamando a missão. Por isso, hoje é dia de festa, de alegria, de ficar bobo de felicidade, porque se tem alguma coisa essencial, fundamental, que nos dá toda a esperança, é exatamente a ressurreição. Apesar de que, pela ação humana, pela independência, autonomia, a ressurreição está na contramão do pensamento da humanidade. Mas quando ela chega e atinge com força o nosso coração, a gente tem esperança de verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração e faça uma grande festa hoje, no dia da ressurreição. Amém.